Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui para falar sobre a Parashá Shelach, que significa envia. Ela vai de números 13:1 até o 15:41. A Parashá fala sobre um tema, logo de início, muito interessante. E eu gostaria de me deter aqui no início da Parashá, para que nós possamos compreender algumas coisas. Fala sobre aqueles homens que foram enviados para espiar a terra. São o que nós chamamos de espiões sagrados. Agora, qual que era a missão deles? Era olhar a terra e ver, analisar aquilo que a terra tinha de bom e de ruim. Qual é a nossa missão no mundo? É trazer a luz do Messias para o mundo. E esse propósito só pode ser cumprido de forma plena quando cada um de nós estiver dentro da sua promessa. Ora, o povo de Israel só conseguiu cumprir plenamente a sua promessa em Canaã. No deserto, eles estavam num patamar de transição. Então, enquanto se está em transição, o propósito não pode atingir a sua plenitude. Para que nós estejamos na plenitude do propósito do Senhor, devemos estar na terra onde Ele nos colocou, nos prometeu para colocar. E quando Ele colocou, aí tem início o cumprimento pleno do propósito. E isso é uma coisa muito interessante, porque cada um de nós, como Baal Shem Tov disse, que nós nos encontramos em lugares diferentes do planeta Terra. E isso não é por acaso. Cada um de nós foi enviado para um determinado lugar pelo Eterno. Para quê? Para revelar Yeshua naquele lugar. Então, quando nós estamos morando em algum local, num determinado bairro, de uma cidade, de um país, ali é o nosso quartel-general para revelarmos Yeshua. Ok? Então, para trazer o sagrado para aquele lugar, basta eu estar lá. Ok? E o objetivo é pisar em locais onde nenhum crente ainda pisou. Então nós, como judeus messiânicos, crentes em Yeshua, precisamos pisar nesses lugares para trazer a presença do Senhor para aquele lugar. Então, nós, quando estamos ligados a Ele, quando nós recitamos um Abrahá, e nós fazemos isso durante todo o dia, nós lemos um capítulo de um livro, de um salmo, seja lá o que for, nós estamos elevando aquele local onde nós estamos. Nós estamos num determinado bairro, nós estamos então trazendo santidade para aquele bairro. Os irmãos entenderam isso? Por isso é tão importante nós compreendermos que nós estamos no lugar onde o Senhor nos plantou. Ah, Rabino, mas eu estou para mudar para um outro lugar. Onde você está, você tem a obrigação de ser essa luz e de revelar a santidade do Eterno naquele lugar. Quando você se mudar para outro lugar, a bênção que está com você e a santidade vai deixar aquele bairro para ir para outro lugar. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito tremenda, porque a bênção e a unção saem junto com o profeta. Eu me mudei recentemente, saí da cidade onde eu estava e fui para uma outra cidade, bem próxima, óbvio. E na minha mudança aconteceu uma coisa interessante, porque meu filho ficou na antiga casa que eu estava. E aí, indo visitá-lo, num dia ele falou assim para minha esposa, falou: mãe, depois que vocês saíram daqui a coisa piorou muito. Ela falou assim: como assim? Falou: nossa, agora tem uma bagunça,
tem uns caras fumando droga, tem uns negócios acontecendo aqui que são meio esquisitos. E depois ela veio comentar isso comigo quando nós retornávamos para nossa casa. E eu disse assim para ela, ali nós orávamos todos os dias, ali nós ministrávamos sobre aquela cidade, e nós saímos de lá, porque o nosso tempo ali acabou. Então veja que coisa interessante é, irmãos, uma experiência própria de algo que nós estamos vivendo. Nós estamos trazendo a bênção para uma outra cidade, um outro bairro. Isso é muito importante nós pararmos para pensar, porque, como diz a tradição judaica, as centelhas divinas precisam ser completamente reveladas através da nossa vida. E Yeshua precisa ser apresentado e revelado a todos através de nós. Não dá simplesmente para a gente chegar e dizer assim, deixa para lá, eu só vou mudar para mim viver a minha vida tranquilo ali e tal. Não, nós estamos levando algo para aquela localidade. É para o bairro mudar, para a cidade mudar, para que as coisas possam ter uma unção diferenciada, pois ela está em nós. E estando a unção em nós, nós vamos então carregando essa unção por onde quer que nós vamos. E uma coisa interessante também, irmãos, é que a palavra espião, meragel em hebraico, tá? Ela tem a mesma gematria da palavra kadosh, que é santo, entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando você pega as letras e faz uma permutação entre kadosh e meragel, você tem margalit, que significa pérola. E as pérolas, elas são encontradas nas profundezas do oceano, não é à toa. Por quê? Ali a pérola é formada, debaixo de pressão, debaixo de um ambiente que não é um ambiente agradável, é um ambiente hostil. E ali ela é revelada e toda a sua beleza aparece. Então, quando nós estamos andando por esse mundo, transitando por esse mundo físico, nós estamos vivendo debaixo de uma pressão, para que toda a beleza interior e espiritual nossa seja revelada. Por isso, amados, nós entendemos o seguinte, que o mundo, ele está cheio de pérolas, e essas pérolas são tanto espirituais quanto físicas. As pérolas espirituais, elas vão se aproximar uma das outras. E as pessoas que se chegarem a nós, serão aqueles que têm uma identificação com aquilo que nós somos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós desejamos ardentemente. Já a terra, a fisicalidade, também tem suas pérolas. E aí cabe a nós desenterrarmos estas pérolas ou descobrirmos estas pérolas, tirar essas pérolas da sua concha, para que nós possamos desfrutar delas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Senhor faz alguma coisa, quando Ele colocou o povo de Israel em Canaã, eles já tinham um espiritual. No deserto, eles receberam a bênção espiritual de uma forma descomunal. Porque eles viram coisas que geração nenhuma viu, nem antes nem depois. Aquela geração do deserto passou por experiências absurdamente incomuns. E nós precisamos captar essa mensagem e dizer assim, eu quero, Pai, ter experiências espirituais contigo, do mesmo nível que o povo de Israel teve no deserto. Mas eu quero também herdar as pérolas físicas, que foi aquilo que eles receberam em Canaã. Casas que eles não construíram, plantações que eles não plantaram, árvores que eles não haviam plantado, tudo foi dado a eles. Por quê? Porque havia uma promessa por trás disso. Então, nós precisamos agora ter essa visão, e nós precisamos buscar no Senhor para que Ele possa nos entregar essas pérolas, tanto as espirituais quanto as físicas. E se nós buscarmos primeiro o espiritual, o físico nos alcançará.
Ok? Então, quando nós fazemos a nossa parte em temor ao Senhor, em obediência às leis e mandamentos, em uma caminhada em santidade na presença dEle, as outras coisas elas são acrescentadas. Então, onde você está, você vai ser beneficiado pela boa mão do Senhor. Você tem o seu trabalho secular, as melhores coisas vão para você. Você tem a sua casa, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai dar tudo para você do melhor. Mas quando isso vai acontecer? Quando chegar o tempo de plenitude. Porque existem instantes em que nós precisamos ser trabalhados. Até o momento de receber a promessa, irmãos, o povo de Israel foi trabalhado. Ele foi burilado. Quantas coisas eles viram, quantos milagres, rebeliões, confusões. Gente que estava se levantando contra Moshe e contra Aaron. Você vai ver esse episódio agora que eu vou contar para você. Que loucura que é isso aqui. Mas por quê? Porque havia uma resistência no mundo espiritual para que eles não recebessem a promessa. Você acha que o diabo vai deixar que nós recebamos isso assim bem tranquilinhos? Não vai, irmãos. Óbvio que não vai. Ele vai tentar lutar contra nós. Porém, nós sabemos que a nossa vitória está garantida, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter um sentimento de emuná, de confiança. E essa confiança tem que ser uma confiança de tal nível que nós possamos ter a fé da fé, que é bitachon. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Eterno e falamos assim, faz o que você quiser. O controle é totalmente teu. E olha que é difícil para a gente soltar o controle. Nós queremos saber como vão ser as coisas, nós queremos estar no controle, nós queremos determinar como as coisas vão andar. E quando você tem emuná, e você passa para bitachon, aí você perde tudo, todo o controle, você entrega. E essa é a melhor coisa que a gente faz. Eu fiz isso e tenho feito isso durante muitos anos da minha vida, e Yeshua tem maravilhosamente, lindamente cuidado de mim e da minha família. E eu não tenho palavras para dizer o quanto é bom a gente se soltar e entregar tudo nas mãos dele. Ah, não tem palavras porque é maravilhoso. Bom, vamos falar dos espias agora? Vamos ver um pouco da psicologia que está por trás deles? Porque tem um negócio por trás desse pessoal que tem hora que, quando nós lemos a história, ela é uma história verídica, mas ao mesmo tempo ela vai se transformar numa tragédia. Algo que seria para beneficiar a vida de alguém se transforma num transtorno. Mas por que isso aconteceu? Vamos analisar agora aqui. Moshe envia 12 homens, tá? Estão aqui, eu gostaria de ler para você, Números capítulo 13, os versos 3 até o 16. Diz assim: E enviou-os Moshe do deserto de Parã, segundo o dito do Eterno. Todos aqueles homens eram cabeças, líderes dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Vamos lá agora. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Sahur. Da tribo de Shimeon, Shafat, filho de Hori. Da tribo de Yehudá, Caleb, filho de Efuné. Da tribo de Issacar, Igeal, filho de Yosef. Da tribo de Efraim, Hoshea, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Tsodi. Da tribo de Menashe, Gadi, filho de Xuxi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Navi, filho de Vofshi. Da tribo de Gad, Guel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar aquela terra. E Hoshea, filho de Num, Moshe chamou, e Yehoshua, que é o Josué.
Então, nós lemos aqui que todos esses homens eram líderes, príncipes. Imagine a qualificação destes homens. Aí, eles são enviados para poderem percorrer a terra. E eles, não sei se foi fizeram um sorteio, né? Mas eles se dividiram em grupos de 2. E por uma estranha coincidência, quem é que ficou junto? Tá? Nós temos Roxéia, primeiro nós temos Caleb, da tribo de Judá, e Roxéia, que é o Yehoshua, o Josué. Então Josué e Caleb vão ficar juntos. Tribo de Judá e a tribo de Efraim. Guarde Efraim e Judá, Judá e Efraim, guarda isso aí. Importante isso. Aí, irmãos, nós vamos seguir adiante para entender outra coisa. Quando eles foram enviados para espiar quem eram os habitantes da terra e a terra em si, como é que ela era. E eles deveriam comer o fruto da terra lá e trazer para cá. E aí, a pergunta é o seguinte: qual deveria ser a percepção que eles teriam da terra? Eles deveriam olhar, discernir e transmitir tudo aquilo que fosse positivo. Por quê, irmãos? Porque a gente não pode fazer lashon hará de nada, muito menos da herança que o Eterno prometeu a nós. Guarde isso aí também, isso aqui é uma coisa importantíssima. E aí, quando eles andaram pela terra e voltaram, eles viram que a terra era maravilhosa, tudo que tinha de bom estava lá. Porém, o povo que estava lá não era um povo, digamos assim, fraquinho. E quando eles vieram, eles foram dar o relatório. Mas qual era a postura que eles deveriam ter? Quando o Eterno promete a terra a Israel, o Eterno faz uma promessa de que era uma terra que manava leite e mel. O objetivo era que os judeus fossem para a terra, e quando o Senhor faz uma promessa para você, o objetivo ao receber a promessa é que você tenha alegria e prazer nela. A terra deveria proporcionar a eles alegria e prazer. Mas os homens que foram lá olharam para a terra e disseram assim: a terra é boa. E por que eles deviam ter prazer e alegria na terra? Porque lá eles iam servir ao Senhor dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio contexto. Por isso, o salmista diz: servi ao Eterno com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Para isso acontecer, a gente tem que ter prazer. Nós temos que estar debaixo de uma promessa que já se cumpriu e está seguindo adiante, porque a promessa não acaba com o cumprimento. Quando a promessa se cumpre, ela ali inicia uma nova era na nossa vida. Esse era o objetivo de Israel. Esse é o objetivo do Senhor, te abençoar, de me abençoar. Não é dizer assim: cumpriu a promessa, acabou, não tem mais promessa para cumprir. Não! Aquilo é um tempo novo que o Senhor daria para Israel, ou seja, eles não estariam mais no deserto, não estariam mais debaixo de perseguição, não estariam mais
sujeitos aos ataques dos inimigos, porque agora estariam na terra protegida. Tudo isso eles deveriam ter em mente. E as mitzvot, os mandamentos que estavam sendo ensinados no deserto, poderiam ser cumpridos em Israel. Então, tudo aquilo que nós aprendemos nos tempos difíceis, nos tempos bons em que a bênção já chegou e nos alcançou, nós temos que cumprir e exercitar. Se nós aprendemos a cumprir alguma lei ou algum mandamento enquanto estava em dificuldade, quando está na bênção, agora não preciso mais cumprir. Não, aí que precisa cumprir mais mesmo, para manter aquilo. E isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, irmãos, porque a maioria das vezes as pessoas olham para isso e falam assim, mas agora eu já recebi. Quanta gente passou pela nossa mão. Rabino, nós estamos com um problema, eu estou falido, eu estou quebrado, eu preciso de uma bênção, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. E aí, a pessoa vem e nós começamos a guerrear. Ora, jejua, põe pano de saco e vai para a guerra. O Senhor começa a abençoar a pessoa começa a ficar com uma agenda cheia, né? Porque tem irmãos que são profissionais liberais, né? Então eles não trabalham com CLT, eles têm suas empresas. E de repente eles começam a ficar com a agenda cheia. Então tem um trabalho aqui, que tem outro que vai suceder e assim sucessivamente. O testemunho que eu quero contar era de um irmão que quando ele chegou, ele estava devendo tudo, estava para perder o carro. E quando nós começamos a orar, o Senhor começou a abençoar a vida dele. Ele trabalhava com construção civil. E aí, irmãos, esse irmão começou a ter agenda para 3, 6, 1 ano. E de repente, ele começou a pagar todas as dívidas, pagou tudo. Aí já trocou de carro, aí já não tinha mais só o carro, tinha um carro e a moto, aí comprou um terreno, ia construindo o terreno e ficou tão abençoado que falou assim, agora não preciso mais disso, agora eu vou embora. E foi embora. Os irmãos entenderam isso? Israel corria esse risco. E o Senhor deu a terra a eles para eles poderem desfrutar. E colocou a tribo de Levi e os sacerdotes, a família sacerdotal, para cuidar da espiritualidade deles. A pessoa alcança a bênção e diz assim, agora tchau, estou indo embora. Infelizmente é assim que acontece. E a mitzvah de colonizar a terra de Israel é uma mitzvah que precisou ser cumprida na plenitude. Por quê? Porque o Senhor queria que o povo servisse a Ele com alegria de coração. E hoje nós temos esse mesmo mandamento de servir ao Senhor com alegria de coração. Porque senão a gente fala assim, não, mas eu estou com problema, porque eu só tenho problema, porque... Aí o Senhor vai falar assim, você quer problema? Vou te arrumar uma dúzia deles aí para você ficar feliz. Gente reclamando de coisas que não existem. Gente achando o problema onde não tem problema. Aqueles homens amados, eles quando viram a terra e viram tudo, eles ficaram alucinados. E eles começaram a pensar, no deserto nós somos líderes respeitados pelo povo. Será que quando nós viermos para cá, vai continuar da mesma forma? Será que Moshe não vai tirar a gente da liderança da tribo e colocar outro? Parece, irmãos, que houve um ajuntamento, vou chamar de conluio, tá? Uma panelinha entre eles, e Josué e Caleb ficaram de fora desse negócio, em que eles então devem ter chegado antes de andarem pela terra, de pisarem na terra, de profetizarem que aquela terra seria deles, porque o Senhor já tinha dito que daria. E de repente eles se reúnem
para difamar a terra. Com que sentimento? Não que eu vou receber tudo isso aqui, mas eu vou perder alguma coisa se eu vier para cá. Irmãos, líderes, pessoas que carregam a unção do Senhor, omitindo coisas importantes para abençoar o povo do Eterno. Eu vou abrir um pouquinho mais para os irmãos. Quantos líderes têm conhecimento de que precisam mudar, mas está cômodo do jeito que está? Eu não vou colocar em risco o meu ganha-pão. Não, porque eu não posso falar isso, porque senão o meu chefe na denominação não vai gostar. Os irmãos entendem como isso é complicado? E sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor gostaria de moldar o seu povo como se nós fôssemos um só. Se nós pegarmos Romanos capítulo 11, Israel e a igreja são um só povo e nós deveríamos andar juntos, um ajudando o outro. Mas tem aquele sentimento assim, eu tenho medo que o fulano venha aqui porque ele sabe mais do que eu e o meu povo não vai me querer mais, mas vai querer ele. Amados, o chamado é específico e particular. O seu povo aí na sua igreja, na sua congregação onde você está, não é meu povo. Se um dia eu for pregar aí na sua igreja, não significa que eu vou querer o seu povo, porque eu não fui chamado para estar onde você está. Meu chamado é outro. E assim era com esses homens, mas nós podemos nos ajudar a conquistarmos coisas maiores juntos, ainda que nós estejamos fisicamente separados, mas juntos no mesmo propósito. Era isso que eles tinham recebido do Eterno. Só que no caso deles aqui, as 12 tribos são 12 irmãos, são 12 famílias que cresceram e se transformaram nessa multidão. Todos eles são irmãos. E agora, 10 estão conspirando contra 2. E essa história é muito parecida com a história de Yosef. Lembrando que quando Yosef foi jogado no poço, Benjamim não estava lá. Então é 10 contra 1. É muito interessante isso, irmãos, a gente parar para notar isso aqui. Porque nós estamos vendo a história se repetindo. Homens que buscam o seu próprio interesse em detrimento de um povo. O que nós estamos fazendo com o nosso povo? Qual é o alimento que nós estamos dando para o nosso povo? Nós estamos buscando mais para dar para o nosso povo? Há um status de acomodação. Eu estou tranquilo, E uma coisa, irmãos, que me perdoe aqui a minha falta de humildade agora, mas eu tenho orgulho de ser judeu, porque o meu povo é um povo que gosta de estudar a Bíblia e de estudar as outras coisas. E se tem uma coisa que nós fazemos e gostamos e fazemos bem, é estudar e poder transmitir as coisas para as pessoas. Infelizmente, quanta gente eu vejo acomodada. Estou na minha zona de conforto, estou tranquilo. Então, irmãos, quando nós chegamos até esse ponto, onde os espias chegaram, quando eles vão dar o relatório, eles, ao invés deles falarem, não, olha, a terra é maravilhosa, a terra é linda, tem uns gigantinhos lá, mas nós vamos vencer. Eles falaram da terra sem ênfase e falaram do povo que era um povo terrível e praticamente invencível com ênfase. O que eles fizeram? Eles desvalorizaram a terra e valorizaram o povo que estava lá, que eram seus inimigos. Quando eles fizeram isso, eles pecaram contra o Eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você fala mal da terra, você fala mal de você mesmo.
Porque nós viemos de onde? Do pó da terra. Quando ele falou mal, eles falaram mal da terra de Israel, eles estavam se amaldiçoando a si mesmos, automaticamente, e eles perderam o direito à herança. Olha como isso é sério, olha o que aconteceu, e eles fizeram outras pessoas pecarem. Isso é que é o pior para mim, irmãos. São pessoas que, ao invés de transmitirem uma mensagem pelo seu grau de conhecimento e autoridade, uma mensagem positiva, uma mensagem que vai levar os irmãos, ela vai dizer assim: nós vamos todos caminhar, nós vamos todos chegar na presença do Senhor, nós vamos para a terra, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Não, porque a terra é uma terra maravilhosa, mas o povo que tem lá é só gigante, eles vão nos matar. Ou seja, tudo que o Eterno falou era certo, mais ou menos, ele só não tinha contado para a gente sobre o povo. Então o Eterno mentiu. É isso. Ou eles não confiavam que o Eterno era poderoso para destruir todo aquele povo, como já tinha feito com os egípcios, como já tinha feito com Amaleque e com outros povos. Será que eles não tinham experiência nisso? Você entendeu onde eu quero chegar? Eles não eram pessoas inocentes, é isso que eu quero dizer. Quanto nós temos caminhado hoje, vemos pessoas que não são inocentes e omitem a verdade, por não quererem que o povo saia para algo melhor, para que o povo receba algo melhor. Por quê? Porque o que eu tenho para dar é muito bom. Mas será que é? Será que nós temos nos esforçado como líderes para a gente cumprir o nosso chamado plenamente? Esse é o fato em si que nós precisamos atentar a ele. Uma outra coisa, irmãos, nós precisamos levar o nosso povo a cumprir a palavra do Eterno, a obedecer. E essa obediência deve trazer felicidade, alegria, júbilo para o povo. Nós precisamos aprender uns com os outros. O nosso povo precisa dessa alegria, porque problema, irmãos, todo mundo já tem, e não é pouco, não. E muitas vezes nós não colaboramos para que o nosso povo tenha esse viés de felicidade. Sabe de uma coisa? Nós herdamos algumas coisas e misericórdia, né, do catolicismo romano. E nós já nos livramos disso tudo, Baruch Hashem, que na minha congregação nós já colocamos isso no lixo. Mas eu já fui em muitas igrejas em que você chega e diz assim: irmãos, vamos cantar aqui e vamos dançar na presença do Senhor. O pessoal olha e diz assim: como assim dançar? Dançar na igreja é pecado. Como assim fazer isso? Esse tipo de coisa não pode, porque é pecado. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra original. O povo de Israel, depois que eles venceram os egípcios, uma mulher liderou as mulheres na dança, porque em Israel quem dança são os homens, na sinagoga quem dança são os homens. E aí ficou pior ainda, porque para um homem numa igreja pegar e vir dançar com a gente, misericórdia. É terrível. Mas, irmãos, nós precisamos disso. Isso é a nossa expressão de alegria, de júbilo, de louvor ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, nos alegrar diante do Senhor. Por quê, irmãos? Porque a nossa promessa está diante dos nossos olhos. Cabe a nós agora caminharmos para poder tomar posse dessa promessa. E não adianta, irmãos, a gente achar que, não, mas não é bem assim. É sim, e mesmo no deserto eles dançaram de alegria. E quando eles foram para a terra, irmãos, eles receberam o presente do Senhor com alegria. Qualquer lugar, qualquer festa que você for em Israel, você vai ver que o nosso povo é um povo alegre, é um povo comunicativo, é um povo que ama aquilo que tem, a sua terra e a Torá. E nós nos alegramos ali. E eu te digo uma coisa: ir para Israel
é como voltar para casa. O duro não é ir, o problema é voltar, porque a gente não quer voltar. A conexão com a terra é tão forte que nós não queremos voltar para o Brasil. E sabe por quê, irmãos? Porque o nosso verdadeiro lar não é aqui, é lá. Mas nós temos um tempo, sabe? E hoje nós vivemos com Yeshua, e não ter Yeshua e não ter a Torá é como um peixe fora d'água. A gente morre. Nós precisamos disso, nós precisamos viver a palavra, porque nós estamos na terra dos vivos, que é a terra onde Yeshua governa, e a Torá está ali. Essa é a terra dos vivos, nós estamos conectados com a eternidade o tempo todo. E é isso, irmãos, que nos une, não só horizontalmente, mas verticalmente. Nós somos unidos a Yeshua pelo Ruach HaKodesh e pela palavra. Estamos unidos aos irmãos também por essa mesma palavra, por Yeshua, que criou laços entre nós e faz com que nós sejamos uma família. Aqueles espiões, os 10, que eram uma família junto com os outros 2, acabaram traindo a sua própria família e trazendo dor e pecado para dentro do povo de Israel. Eu quero terminar falando para você dos 2 que sobraram: Josué e Caleb, Efraim e Judá. Você já parou para pensar que depois do cativeiro sobraram 2 designações para Israel? Oséias chama os dispersos de Efraim e quem está na terra de Judá. Você já parou para pensar que a herança é nossa? Você já parou para pensar que nós somos o Efraim do Senhor, porque nós somos aquelas 10 tribos perdidas que estão retornando? E Judá são os nossos irmãos que estão lá na terra? Essa paraxá é profética, de novo. Ela está apontando para mim e para você, dizendo o seguinte: você está na diáspora, mas não se preocupe, a promessa diz respeito a você também. Aí na diáspora eu vou te dar uma parte da promessa, mas ela vai se cumprir em Israel, na casa dos seus pais. Então você entende como essa paraxá é linda, apontando para os nossos dias e nos mostrando que nós, enquanto caminharmos juntos, fazemos parte de toda a nação de Israel. Porque Judá são 2 tribos que ficaram, e Efraim são as 10 que se dispersaram. Então, quando nós nos juntamos, as 12 tribos estão de volta. O povo de Israel está de volta com toda a força. E nós estamos unidos para buscarmos um só propósito, para buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós, para sacarmos do mundo espiritual a nossa herança, tanto a espiritual quanto a física, para que nós possamos ter felicidade aqui nesse planeta, e quando nós formos para o Senhor, vamos continuar sendo felizes diante dele. Porque eu não acho que o Olam Rabá, o mundo vindouro, vai ser um lugar assim: ah, que lugar chato, não tem nada para fazer aqui. Fica com aquela cara, sabe? Eu acredito, irmãos, que o lugar para onde nós vamos vai ser um lugar de tanto êxtase, tanta alegria, tanta coisa, que a mente infinita do universo, que concebeu tudo e entregou a criação na mão de Yeshua e falou: filho, faça. É a mesma mente que vai nos receber na eternidade e dizer assim: meus filhos, entrem para estar comigo para sempre. Você acha que essa mente infinita não tem criatividade para nos dar aquilo que vai saciar a nossa alma e nosso espírito quando nós estivermos lá? Você acha que nós vamos ter um segundo lá de tédio? Não acredito. E por isso, eu quero dizer para você, essa paraxá diz assim, que os espias foram enviados e trouxeram um relatório negativo, porque havia um peso sobre eles, de uma desconfiança.
que eles haveriam de perder quando entrassem na terra. Eu quero te dizer, não se preocupe, porque o melhor ainda está por vir para a sua vida. Não tenha medo. Se o Senhor te disser que você precisa abrir mão de alguma coisa, você precisa seguir uma caminhada diferenciada, vai e siga. Mas nunca se aparte de Yeshua, da palavra do Senhor. E saiba, você que é líder, há uma responsabilidade sobre nós, quando nós abrimos a nossa boca para proclamarmos a palavra de Deus. E há um outro detalhe, existem pessoas que precisam nos ouvir as palavras que nós temos, e quando for necessário mudar de rumo, que assim seja. Um dia eu abri mão de tudo aquilo que eu cria, para poder servir Yeshua como judeu messiânico. E hoje eu tenho a alegria de dizer para você, eu fui um dos pioneiros nessa nação, Baruch Hashem. E hoje me alegro pelo fruto que eu vejo brotando na nação a cada dia. Mais irmãos e irmãs caminhando nessa fé de Yeshua. Essa paraxá tem se cumprido, e que se cumpra na sua vida e na minha vida, que a sua herança física e espiritual venha, e que você não fale mal da terra, que você profetize que a terra vai ser o melhor do que você imagina, e quando você entrar nela, agradeça ao Senhor pela sua bênção, em nome de Yeshua Mashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações, e espalhe esse vídeo pelos seus conhecidos, espalhe para todo mundo que você conhece. Sabe por quê? Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Toda Rabá.